Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional 0, Rosário Central 1, que acaba de acontecer no Gigante de Arroito, lá em Rosário, na Argentina. O Inter perdeu mais uma, e como desgraça pouca é bobagem, dessa vez foi 1 a 0, gol do Campas, ex-Grêmio. O Bagé tinha cantado isso no Debate Raiz, disse que seria 1 a 0 com gol do Campas, e é óbvio que agora todo gremista tá rindo, brincando, ainda mais por cima. A verdade é a seguinte, o Inter não consegue perder normal. O Inter não sabe perder normal. Tem que sempre ter um requinte de crueldade. Ou jogam muito e é eliminado igual, ou tem que cair no estádio Beira-Rio, ou tu perde pra um time que completamente, né, assim, sei lá, Melgar ou Globo da vida, embora não se comparem, né, Melgar é muito mais interessante que perder pro Globo, mas no mínimo tem que ter um requintezinho de crueldade. Um gol de um ex-gremista que nem performou aqui e tal, pro torcedor colorado ficar mais chateado. E a real é a seguinte: é difícil analisar esse jogo sobre a parte tática, sobre a parte técnica, mas esse jogo diz muito mais sobre os jogadores, que eu tô decepcionado, do que qualquer outra coisa. É sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Mas antes, deixa eu te dar a dica da KTO, KTO.com. Se quiser, vai na KTO agora, te registra e não segue nenhuma das minhas dicas, porque eu sou bobo, disse que o Internacional ia vencer no primeiro tempo, ia vencer na segunda etapa e iria conseguir o odão da KTO que tava pagando 5. Se o Inter fizesse 1 a 0 no primeiro tempo e ganhasse, intervalo tá ganhando, final do jogo tá ganhando, tava pagando 5. Botei um 2 a 1 no palpite do Debate Raiz. Me quebrei, é óbvio, sou um idiota, achando que o Inter ia vencer um jogo fora de casa contra o Rosário, sem técnico e com os jogadores do jeito que estão. Não ia ter como. Me quebrei. Mas é assim que funciona na KTO. Por isso que eu comunico com a verdade aqui, dizendo, cara, vai lá pra brincar, pra te divertir. Já minha conta já tá desse tamanhozinho lá. É óbvio, porque é difícil acertar. Mas assim, vai na KTO, te registra com o código JBFilho. Esse código continua dando uma free betzinha por lá, o sueco ainda não tirou. E lá tu te cadastra, ganha essa free bet, começa a brincar com juízo e responsabilidade. Tem que ser maior de 18 anos, beleza? Gente, olha só, o Inter tá no primeiro tempo, acertou uma bola na trave do Bruno Henrique, uma tabela com o Alan Patrick e tudo mais, mas a verdade é a seguinte, velho. O Rocher teve que salvar o Inter, principalmente no primeiro tempo, fazer uma defesaça monumental. Depois no segundo ainda tem defesas boas, mas principalmente no primeiro tempo, os caras já podiam ter aberto o placar ali. E eu tô pronto pra dizer isso amanhã no Debate Raiz, tá? Vou chegar agora, nessa quarta-feira, e vou dizer, vocês ficam falando do Inter, mudou o melhor jogador em campo do Inter, porque a gente dizia que antes era o Fabrício, agora não é mais o Fabrício, agora é o Rocher. Sim, o cara que salva a vida do Internacional é o goleiro. Era antes e foi depois. Vamos combinar que não tem como achar que isso tá legal, que tá certo. Bom, para ajudar, o Internacional ainda tem alguns outros componentes. Antes era um time que estava desorganizado, um time que não era tão dedicado, um time que tem vários outros problemas que você já viu, mas agora tem até o Rômulo, que usualmente está jogando bem, que normalmente está conseguindo dar uma boa resposta, tem um lance de completa desatenção. É uma bola pelo alto que o cara, qualquer jogador sabe que tem que se antecipar e não deixar quicar, ele fica olhando para a bola, se posiciona embaixo, não vê que o Campas está chegando, a bola quica, mata ele e o Campas tira ele de circulação num jogo de corpo. Aqui no Brasil seria falta do Campas. Na Conmebol não é. E bom, os caras têm que saber virar a chavinha. São jogadores profissionais e deviam saber que na Sul-Americana isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E aí o Internacional perde. E perde tendo o seu goleiro como, por conta desse gol, do Campas, que dá um requinte de crueldade pro torcedor, tendo o seu goleiro como um dos melhores em campo. E olha, vamos lá, quais foram as outras grandes chances que o Inter teve? Uma outra jogada contra um Rosário Central, que é um time ok na Argentina, sabe? Tipo, tu não tá no Boca, na Bomboneira, não é o River no Monumental de Nunes, é o Rosário, que tem um torcedor bacana, que os caras lotaram o estádio, mas ainda é um time médio na Argentina. E tu faz isso. Eu me enganei com os jogadores. A real é essa. Eu me enganei com os jogadores do Internacional. Eu fiquei bancando, porque eu achava o seguinte, bom, caiu o Kudê não tá conseguindo fazer os caras jogarem, aí a partir de agora não tinha mais aderência, o próprio presidente disse isso, né? A partir de agora os caras vão jogar pra tirar deles, pra dizer, olha só, vai lá contra o Juventude, vamos jogar a morir, botar a faca entre os dentes, vamos fazer a mesma coisa contra o Rosário. Não, cara. Não. Os jogadores do Inter tiveram indignação em 2 momentos. Quando um cara pegou e empurrou o Wesley pra fora, e aí ele bate numa placa de publicidade, cai dentro da casa-mata, e óbvio, o Inter tinha que reclamar, foi lá e se posicionou. E depois, quando o juiz apita o final da partida, vai todo mundo em cima do árbitro pedindo 1 minuto. É estranho até o Rocher dizendo 1 minuto com a luva, né? Porque ele ia ficar maior, 1 minuto. Faltou 1 minuto de acréscimo. Que diferença faria, meu velho? Se desse mais 45 minutos de acréscimos, a sensação que eu tinha é que, velho,
podia acontecer o que quisesse, não ia sair gol do Inter ali. A real é o seguinte também, o Inter termina o jogo meio que caminhando em campo. Eu não gosto de usar esses termos de... Eu não acho que futebol, não gosto de limitar assim, os jogadores do Inter estão sem vontade, os jogadores estão... Não acho que é isso, tá? Mas ou os jogadores do Inter largaram, abandonaram a barca, ou os jogadores do Inter estão mal condicionados fisicamente, porque claramente o Inter já não estava mais com fôlego na reta final da partida. E como eu insisto, eu não gosto de ficar achando que o jogador de futebol profissional larga a barca e tudo certo, eu imagino que fisicamente tem um problema. Estranho, não vou cobrar o Pablo Fernandes, que é o técnico do Sub-20, que chegou em março aqui para treinar o Sub-20, tá no principal do Inter, porque o Inter nem um auxiliar definitivo, aquele do clube tem, né? Mas assim, não vou criticar o cara imensamente, mas vou pontuar. Ele fez 3 trocas apenas de 5 com um time que tava babando na gravata. Sendo que dessas 3 trocas, uma é o Vitão pelo Igor Gomes no primeiro tempo, a outra, ele coloca o Gustavo Prado em campo e ok, dá aí na metade do segundo tempo, dá um gás, dá um oxigênio pro Inter, né? O Wesley tava cansado, ele bota o Gustavo Prado, mas daí no final ele tira o Alar e bota o Luca, aos 90. Pra quê? Qual é a diferença? O que ia fazer? E aí tem todo mundo dizendo, olha, o técnico do Sub-20, ele conhece esses garotos da base, pode colocar eles, tipo o Iago Noah ou principalmente um Gabriel Carvalho que tava no banco. Nada disso, não botou. E eu sei, gente, mas pode queimar o guri. Alguém em sua consciência vai criticar os guris por entrarem nesse time que todo mundo sabe que a culpa não é deles? Não acho isso, tá? E acho que podia ser uma experiência importante para quem tem 16, 17 anos, que é o caso deles. Cara, a derrota coloca em risco toda a temporada do Inter. A gente tem que falar abertamente sobre isso. Porque assim, Copa do Brasil caiu. Se cai na terça-feira aqui no Beira-Rio, e tá em aberto, é 1-0 só, dá para reverter, mas vamos lá, se cair... E a derrota ela coloca em risco essa situação, o Inter vai jogar só o Campeonato Brasileiro. E eu sei, eu não sou maluco, tem 4 jogos para fazer, o Inter jogando só o Brasileirão com o Roger Machado, vai ter aí todo um turno e meio para tentar se recuperar. Ainda dá para tentar, mas vamos combinar? Seria uma campanha histórica, olha, dificilmente vista e que não é a tendência, não é a ordem natural das coisas. A ordem natural das coisas seria o Inter começar em agosto a pensar em vaga no G4 do Campeonato Brasileiro. E eu insisto que dá para fazer uma campanha completamente atípica, histórica e ganhar o Brasileirão? Dá. Mas a tendência é que, caindo da Sul-Americana, a tendência é brigar por vaga. Aí a gente vai sentir, você, qualquer pessoa, no shopping, no sábado às 4 da tarde, comemorando que achou uma vaga, porque a vaga na Libertadores vai ser a única. Shopping para estacionamento, às 4 da tarde do sábado, é difícil achar uma vaga nos shoppings aqui em Porto Alegre. Pois é, e aí vai ser todo mundo comemorando vaga como tu comemora quando entra no estacionamento. E aí, velho, não é o bacana, não é o que a gente imaginava. Eu insisto e faço aquele reparo que depois alguém vai pegar o recorte e vai dizer, cara, é óbvio que dá, mas não é a tendência, né? Não é o normal. E o Inter perderia a chance caindo da Sul-Americana de ter o título mais fácil da temporada, talvez mais fácil até que Gauchão, hein? Talvez mais fácil do que Gauchão. Pode ser uma Copa Sul-Americana pro Internacional, porque não tem um Grêmio, não tem a rivalidade Grenal e tal, não tem o próprio Juventude, tem uns times aí que são piores do que o Juventude na Sul-Americana que o Inter enfrentou. Mas enfim, o fato é que o Inter tá a 90 minutos de definir muita coisa da sua temporada. Nas próximas horas o Roger vai ser anunciado como técnico, ele vai ter que tentar operar um milagre para classificar e tentar não acabar com a temporada colorada em julho. E aí, o que tu acha? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.